Oi, gente. Olha, o meu amigo holandês riu muito do meu vídeo de ontem sobre educação holandesa. O turista que vem, gente, a primeira vez acha tudo lindo, a segunda, a terceira. Mas enquanto você não souber falar o idioma, você não vai entender tudo, vai achar que tudo é lindo, que todo holandês é educadíssimo, como eu acho que na maioria das vezes eles são educados, sim, no limite deles, do jeito deles. Os turistas, com certeza, para fazer um vídeo desse também tem que falar bem, porque é muita diferença de cultura, choque cultural, tudo isso envolve sentimentos. Mas a partir do momento que eu falo a minha opinião, eu quero somente dizer que eu não acho que todos os holandeses são educados, mas o sistema holandês faz com que eles respeitem. Aqui na Holanda, por exemplo, você tem simplesmente obrigações, deveres a cumprir. E quando você não cumpre, dói no bolso, dói mesmo. Eu convivo e vivo com holandês até hoje, dentro da minha casa, 13 anos. Eu tenho o meu melhor amigo holandês. Eu tenho um pai, um amigo, eu tenho um irmão holandês. Então, isso não se trata de não gostar de holandeses. Se trata somente de, às vezes, a gente ter uma opinião diferente, tá? Então, educação aqui, por mais que eles não queiram cuidar dos filhos, eles são obrigados, entre aspas. Quando você não cuida de um filho aqui na Holanda, você vai perdê-lo. E o governo faz com que isso assim aconteça num estalar de dedo, porque cada criança num orfanato não é, no mínimo, 10.000 euros por ano por criança. Isso é o mínimo que eu já cheguei a ler, no mínimo. Mas já falando de educação, como eu comentei ontem, que eu não acho que os holandeses sejam todos educados, conheço muitos que são mal educados mesmo, sabe? Infelizmente, eu falar isso talvez seja ofensa para muitas que estão casadas com holandeses, mas não é generalizando, que eu também já tive casamento, eu já casei, eu já vivi, já imigrei, mas não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho mesmo. Me dei bem, me dou bem, sabe? E até os daqui de casa ri do meu vídeo de ontem e achou super normal, porque é a minha opinião e eu posso expressá-la do jeito que eu bem entendo, sabe? Agora, se muitos vão criticar ou não vão aceitar, aí já é outra história, porque infelizmente a gente não agrada gregos e troianos, mas o turista, quando vem aqui, eles são fofos realmente, eles têm uma visão assim como eu tinha quando eu tinha simplesmente 20 aninhos. 20 aninhos, eu não sabia nada da vida, o que é o idioma neerlandês, mas simplesmente você encanta com a Holanda, porque a Holanda é linda. A Holanda, a cidade, Amsterdã, a cidade Raia, todas as cidades da Holanda têm os seus encantos, mas não esquecendo que a Holanda é isso aqui, é um ovinho. Então, para ser bem organizada, é muito mais rápido do que uma cidade no Brasil, gente, que é sem comparação de grande e de corrupção. Então é uma coisa assim incrível quando muita gente vai falar na internet, porque nos outros países todo mundo é educado, porque todo mundo. Não é assim. O que eu quero passar, na minha opinião e nos meus filmes, é que em todo lugar do mundo tem, como eu acabei de ler da minha amiguinha aí, que tá colada em mim, que eu acho bem legal também ela comentar isso. Todo lugar do mundo não tem perfeição. Não tem, não existe. Mas assim, falar sobre turismo, sobre tudo, 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 tudo. Claro que o índice de vandalismo aqui é menos que no Brasil, em comparação com São Paulo. Claro que o estupro aqui, apesar de estar tendo um índice muito maior hoje em dia aqui
também ainda continua sendo menos do que em outros países. Aqui na Holanda, por exemplo, as crianças começam a estudar com 4 anos. E tem alguns pais que ainda deixam os seus filhos irem para a escola com piolho. Mas a partir do momento que uma criança chega na escola com piolho, o governo em si, entre aspas, o sistema holandês vai cobrar dos pais. Os pais vão receber uma cartinha em casa automaticamente criticando e cobrando. Eles querem que você dê jeito nesse probleminha. Se você não der, aí eles vão fazer outra pesquisa e vão querer saber o porquê da tua criança estar toda maltratada, maus tratos de criança. Isso aqui da cadeia. E outra coisa, como exemplo, educação holandesa. Teu filho pode comer só chips em casa. Pode estar sem tomar banho o dia todo. Não interessa. No outro dia ele tem que estar naquele horário marcado na escola e ele tem que ir para a escola. Se o teu filho passar 3, 4 dias sem ir para a escola, você também, por exemplo, vai ser cobrado. Você vai ter que receber uma cartinha em casa e a organização da escola que abriu as portas para a tua criança também vai te cobrar isso. Os filhos de LGBT aqui, de homossexuais, eles desde jovem, desde a escola, eles têm que ter igualdade dentro da escola, tá? Então, independente que seja 2 mulheres, 2 homens, eles simplesmente têm que ser respeitados pelos coleguinhas. Diferente do Brasil, que ainda, por exemplo, existe muita gente que é extremamente religioso e que comenta em casa, por exemplo, filho de fulano é um gay, é um viado, essas coisas que ainda existem e a criança chega repassando no colégio, querendo fazer bullying com o coleguinha. Então, a educação holandesa, ela não começa, às vezes, dentro da tua casa, porque o teu pai simplesmente te ensina a você levantar de uma cadeira dentro do ônibus para dar vaga para os mais velhos. Isso eu vejo ainda aqui, mas pouco. Não é todo holandês que ensina a criança a se comportar bem em casa, mas dentro da escola eles vão cobrar, eles vão acompanhar as crianças, porque automaticamente você, quando bota um filho dentro de uma escola holandesa, você está dando também autorização para o governo em si educar o teu filho. Por que eu falo isso? Porque outro dia no culto, o pastor mesmo chegou a dizer, eles querem criar nossas crianças do jeito deles, porque aqui eles não aceitam que você dê uma chinelada na bunda de um louro, porque se o louro chegar na escola falando que a mãe usou um pouquinho mais de brutalidade, ou pelo menos que deu uma sandalhada, você pode ser preso. No Brasil, tem muita gente que educa ainda com uma sandalhada, sim. Não estou falando de espancamento, não estou falando disso. Estou falando de um tique, que a gente chama aqui na Holanda, um tapinha na bunda, vá pra dentro. Se você gritar com uma criança no meio da rua, o vizinho pode nunca nem ter dado banho na criança dele, não pode nunca nem, por exemplo, tá dando apoio que a criança dele mesmo precisa. Mas se você for fazer alguma coisa do gênero com teu filho aqui, com teu, tá? Eles simplesmente vão se meter na educação, vão ligar para a polícia, vão querer saber o que está acontecendo. E essas coisas acontecem aqui na Holanda. O holandês tem com ele mijn huis, mijn regels. Minha casa, minhas regras. A gente chega aqui, por exemplo, na casa de umas pessoas que a gente conhece, do meu ex-cunhado, por exemplo, ele fuma. A mulher fuma. Se você for de visita com ele, na casa dele, você simplesmente vai sair de lá com a roupa cheia de fumaça. Eles não vão parar de fumar dentro da casa deles, porque a casa é deles, porque você vem de visita.
Aí você vê filmes dizendo que brasileiros são mal educados. É isso que eu quero mostrar o meu ponto de vista. Mal educados tem em todo lugar do mundo. Você dar um bom dia e uma boa tarde não te deixa mais educado do que outras pessoas somente por essas duas palavrinhas. Então, o holandês, ele não te deixa na casa dele, não, por exemplo, de carro, quando tu vem fazer uma visita para ele e não tem carro. O brasileiro, ele sai das vezes da casa dele para ir em outro bairro levar uma família que veio para visitá-los. Aí o brasileiro perde tempo, ele perde dinheiro, que custa gasolina, e ele perde energia. Isso muita gente não vê como educação. Ah, o brasileiro, ele é mal educado. E foi isso que eu comparei sobre. O turista chegar aqui e acha que tudo é lindo, sabe? Maravilhoso. E realmente, Holanda é lindo. Tudo é maravilhoso aqui. Perto do Brasil, da baixaria que tá, os presidentes, roubalheira. Isso daí ninguém é contra. Isso daí eu seria uma hipócrita de falar que isso não existe. Eu seria muito burra de estar aqui fazendo esse vídeo e botando uma burrice dessa. Eu não seria nem hipócrita, eu seria burra. Mas ainda existe muita gente comparando a educação europeia, a educação americana. Poxa, isso daí para mim é meio absurdo. Para mim, na minha opinião. O que é minha opinião, ninguém pode roubar. Se você não gosta, eu respeito, dá aquele don't like lá, ó, no vídeo, e é o máximo que tu pode fazer. Porque me ofender no meu canal, eu vou te bloquear e simplesmente você tá fora do canal. Porque o canal é meu, eu que abri, e assim como eu abri para ajudar todo mundo, eu também tenho o meu direito de simplesmente me expressar sobre o que eu penso, sabe? Holandês educado não são todos. Também não são todos que são mal educados, não, tá? Educação e respeito é uma coisa que aqui a gente aprende desde a escola. O teu pai pode não fazer comidinhas em casa, não te dar comida na hora certa, não te dar banho, não fazer nada, como eu vejo família de jovens inconsequentes aqui, que simplesmente o governo ajuda e você tem uma pessoa responsável para simplesmente te ajudar na tua casa com a criação dos teus filhos. Então, essas coisas a gente tem sim, mas educação é uma coisa, respeito é outra. E aqui a gente tem essas coisas básicas desde quando a gente começa a ir para a escola. A educação holandesa, ela nasce dentro da escola. A partir do momento que teu filho tá lá dentro, você vai ser cobrado, vai ter regras e você vai ser obrigado a respeitá-las. Assim como, por exemplo, você tem horário para cumprir, você tem que cuidar do teu filho. E se você não cumprir todas essas pequenas regras dentro da escola, dentro do governo holandês, você simplesmente pode pagar uma multa e você vai ter que pagar um grande preço por isso, quando você não cumpre as regras. E você pode também perder seus filhos para o governo holandês. Eu conheci uma brasileira em Rotterdam que ela perdeu 3 crianças para o governo holandês. E hoje em dia as crianças, ela tem final de semana, elas passam com os pais adotivos que são holandeses, que cuidam um pouco das crianças, mas elas estão no orfanato. Isso também existe no Brasil. Agora, você às vezes não denuncia o teu vizinho do lado porque ele é meu amigo, porque isso. E às vezes quando você denuncia essas pessoas, as leis não se cumprem. E essas diferenças de educação que eu te falo, respeito, regras, tudo isso existe aqui em
diferentes situações, diferentes maneiras. O país, o sistema, o país é lindo, o sistema é bom. Ontem teve, por exemplo, uma atriz que sofreu racismo aqui, uma atriz muito famosa, ela é negra, ela sofreu racismo e foram 2 pessoas julgadas e condenadas como racismo. Então foi muito bom, muito legal que hoje em dia você possa ver na televisão que tem muitas coisas mudando, tem muitas coisas que ultimamente não existia, por exemplo. Ultimamente eles estão levando coisas pequenas que para eles eram antes pequenas, mais séria, pelo bem fluido, pela influência também dos estrangeiros no país deles. Os holandeses já foram muito mais carinhosos. Na época da bisavó do meu ex, por exemplo, ela contava que eles eram muito mais carinhosos, muito mais educados, muito mais amigos, muito mais legais com todos. Mas depois que começou a vir os estrangeiros para cá, a querer simplesmente bagunçar com as regras deles, a não quererem, por exemplo, falar o idioma deles, que eles acham isso absurdo, a maioria, eles querem que tu fale a língua deles, porque o país é deles, a língua é deles, você tá imigrando, você tem que aprender. Então, essas coisas pequenas e básicas assim, que você não via antes, você tá vendo agora na Holanda. E cada vez o sistema tá mudando e agora entrou outras leis, tá? Por exemplo, para animais de estimação. E eu vou falar no meu próximo vídeo. Cola em mim, direto da Holanda. Um beijo no coração, Puminha.